Faxineira salva menino do rico e descobre segredo devastador. Nunca contaram isso. A noite caía sobre o luxuoso bairro da Zona Sul, e com ela, o mistério começava a se desenrolar. Maria, uma faxineira com um olhar curioso e um coração gigante, estava limpando a mansão da família Leal, quando um barulho estranho chamou sua atenção. Era um gemido, uma voz baixa e desesperada ecoava do porão, um lugar que ela sempre evitara. Algo a puxava, uma mistura de medo e obrigação. O que poderia estar acontecendo lá embaixo? A luz falha da lâmpada quase a fazia hesitar, mas o desespero da criança a motivou. Com um empurrão de coragem, Maria desceu as escadas sombrias. O que ela viu parou seu coração. Um menino, preso em grilhões, com os olhos cheios de pavor. Ele tinha apenas 10 anos, mas sua expressão carregava o peso de um adulto. O menino a olhou como se ela fosse sua única oportunidade de fuga. O suor escorria pela sua testa, e a respiração de Maria ficou pesada. Aos poucos, ela percebeu que não era só uma criança em apuros, mas um objeto de um jogo muito mais sombrio. Quem fez isso com você? Ela perguntou, a voz trêmula, enquanto se aproximava dele. Eles disseram que eu não posso sair, murmurou o garoto, e seu olhar indagador falava mais que palavras. O choque da revelação embargou a garganta de Maria, como se a culpa pela inação estivesse afligindo seu peito. Ela sabia que precisava agir, mas seu instinto de autopreservação puxava para longe daquela realidade insuportável. Antes de continuar, preciso te avisar uma coisa importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério mesmo, faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curioso para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria sentiu que seu mundo estava virando de cabeça para baixo. O menino parecia conhecer segredos que poderiam arrasar a reputação da prestigiada família Leal. Algo muito mais sinistro estava em jogo, e ela não sabia se tinha coragem o suficiente para desvendá-lo. Agora toda a sua vida estava prestes a mudar. O que mais ele sabia? Como poderia ajudá-lo sem colocar sua própria vida em perigo? Ao levantar o olhar, viu um vulto passando pela porta do porão e o coração dela disparou. O que ou quem estava lá fora? A tensão no ar era palpável. Maria congelou, seu coração batendo como se quisesse escapar do peito. O vulto parou. Maria segurou a respiração, incapaz de acreditar que o destino a tinha levado a esse lugar, a essa situação. O menino, ainda preso e trêmulo, parecia sentir o mesmo medo. Seus olhos estavam arregalados, e ele piscava como se tentasse transmitir algum tipo de aviso. Fica quieto, sussurrou Maria, um impulso incontrolável ecoando em sua mente. Mas ao olhar novamente para o garoto, ela viu a esperança se misturando ao desespero. O vulto na porta se movia lentamente e Maria, num instante de coragem, tomou a decisão. Vou te tirar daqui. Ela se aproximou do menino, o suor escorrendo pela sua testa, mas a lâmpada piscando criou sombras que jogavam formas estranhas pelo porão, intensificando o clima de mistério e tensão. Os grilhões reluziam à luz fraca, e com dedos trêmulos, Maria procurou por algo que pudesse abrir aquele cinto de prisão. Ela esbarrava nas correntes como se, ao tocá-las, pudesse sentir a dor que o menino suportava. O vulto se aproximava e Maria ouviu passos pesados, como se o tempo tivesse parado. Quem está lá? A voz grave e fria cortou o silêncio, e Maria sentiu um frio na espinha. Não podia ser visto. Era seu momento de agir. Por favor, não, implorou o menino, seus olhos se enchendo de lágrimas. Agindo por instinto, Maria se escondeu atrás de algumas caixas antigas. Ela não tinha ideia de quem estava vindo, mas precisava proteger o garoto. O vulto entrou no porão. Um homem alto, vestindo um terno escuro e com expressão severa, parecia um predador em busca de sua presa. Maria prendeu a respiração enquanto observava. Cada movimento do homem a deixava cada vez mais nervosa, e ela se perguntou se ele poderia sentir a eletricidade no ar. Está tudo bem, Rafael, o homem chamou de forma indiferente enquanto olhava em volta. O nome do menino ecoou nos ouvidos de Maria, mais uma camada do mistério. Rafael sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor, e suas pequenas mãos agarraram os grilhões, como se tentasse se lembrar de quem ele era antes de tudo aquilo. Desesperada, Maria percebeu que precisava distraí-lo. Com um movimento rápido, ela pegou uma garrafa de vidro do chão e a jogou em direção à parede oposta. O barulho estrondoso fez o homem se virar com um sobressalto.
Maria aproveitou a confusão para correr para o menino, seus dedos finalmente encontrando a chave que havia caído ao chão, um pequeno negócio que poderia lhe dar a liberdade. Rápido, ela sussurrou enquanto largava a chave nas mãozinhas de Rafael. Ele olhou para ela, com um brilho de esperança em seus olhos assustados. Mas antes que pudesse alcançar os grilhões, o homem se virou, os olhos gélidos de raiva caindo sobre eles. "O que você está fazendo aqui?" gritou, a voz cheia de uma fúria que fez Maria ainda mais encolher. "O que ela sabe?" Maria pensou enquanto admirava a determinação no olhar de Rafael. O garoto havia absorvido tudo ao seu redor, e ela sabia que ele entendia mais do que deixava transparecer. "Precisamos sair", gritou Maria, ainda sem saber como teriam coragem para enfrentar o monstro que se aproximava. Uma luta se desenrolaria e o futuro deles estava em jogo, mas Maria se lembrou de algo que podia ser a chave para desatar o nó de todo aquele horror, o segredo devastador que o menino tinha em sua mente. O que ele sabia poderia mudar tudo, e assim, Maria se preparava para um desfecho inesperado. "Apenas me diga o que há por trás dessas paredes", insistiu Maria enquanto o homem se aproximava, cortando o espaço entre eles rapidamente. O que estava preparado para acontecer era algo que nem ela, nem Rafael poderiam prever. O momento havia chegado e com ele, a revelação que mudaria suas vidas para sempre. Mas a resposta de Rafael, o que ele conseguiria contar antes que tudo mudasse? O homem avançou passos firmes e ameaçadores, enquanto Maria cercava sua mente com estratégias frenéticas. O olhar gélido do predador a imobilizou, mas ela sabia que não podia hesitar. Rafael, mesmo trêmulo, era o símbolo da esperança, e ela não iria deixar que o medo falasse mais alto. "Rafael, escuta. O que você sabe que eu preciso saber?" Ela insistiu, quase gritando. Era uma pergunta que poderia ser a última chance deles. O menino hesitou, seus pequenos olhos navegando entre o medo do homem e a urgência da mulher. Ele faz coisas", Rafael murmurou, a voz quase inaudível, como se temesse que as paredes do porão pudessem ouvir. Ele nunca me deixou ver fora daqui." Os músculos de Maria se tensionaram. "Que tipo de coisas? O que ele quer de você?" questionou, sem desviar o olhar da sombra que se aproximava. "Ele usa outros como eu, pessoas que desapareceram." A voz de Rafael vacilou, mas o conteúdo daquela revelação soou como um eco sombrio. Maria engoliu em seco, tentando processar a gravidade da situação. Crianças desaparecidas? O homem tinha um poder horrendo sobre o que acontecia naquele lugar, e agora, o fio da vida do garoto pendia por uma decisão. "Deixa ele em paz", Maria gritou, a adrenalina bombando em seu corpo ao ver o homem se aproximar. "Você não vai levar esse garoto." O homem parou, um sorriso sarcástico se espalhando pelo rosto. "Olha só, uma heroína. Você realmente acha que pode mudá-lo?" Ele desafiou, seu tom cheio de desprezo. "Quem te deixou entrar aqui? Agora vai pagar o preço." Sem pensar duas vezes, Maria lançou-se para a frente. Ela não se importava mais com as consequências, sua única prioridade era salvar Rafael. Com um grito de desespero, ela se jogou contra o homem, mas ele simplesmente a afastou com um movimento brusco, fazendo Maria colidir com um canto da mesa. A dor a atingiu, mas não afetou sua determinação. Rafael parecia paralisado, os olhos fixos no homem que tinha lhe causado tanto terror. Com um impulso de coragem ele gritou: "Eu sei o que você fez com eles. Eu posso contar para as pessoas." Sua voz, que antes era um sussurro, agora pesava firme com uma nova força. O olhar do homem escureceu, e um instantâneo de pânico cruzou seu rosto por um segundo. O tempo parecia ter congelado enquanto a ameaça se tornava palpável. "Silêncio, garoto. Você não sabe do que está falando." Maria notou uma ligeira fissura na fachada brutal do homem. O segredo que Rafael guardava parecia ser a única chave que ela tinha para desatar o laço da opressão, que tinha sido tejido sob os olhos de todos. "O que você sabe, Rafael? Diga agora." Maria forçou. A tensão entre eles crescia e Rafael, percebendo que a vida dele e de Maria estava em jogo, finalmente decidiu. "Eles não vão deixar você sair, eles vêm primeiro por você", o garoto sussurrou, as palavras escapando de seus lábios com um peso que parecia transbordar de seus medos mais profundos. Mas a satisfação no olhar do homem havia voltado. "Você acha mesmo que pode escapar da verdade? O que vai acontecer a você dois não é nada comparado ao que eu já fiz." Ele se aproximou novamente, e o frio no ar se intensificou. Uma risada estrondosa ecoou das bordas do porão, e de repente, as luzes começaram a piscar. A escuridão parecia ganhar vida, e Maria sentiu o pavor crescer, como se tudo ao redor estivesse conspirando contra eles. "Precisamos ir agora", Maria gritou, puxando Rafael com todas as suas forças.
Mas antes que conseguissem se mover, as sombras ao redor deles começaram a se agitar, formando rostos que pareciam sussurrar segredos enterrados. O que são esses rostos? Maria se perguntou enquanto uma nova onda de medo a invadia. Rafael a fitou com um olhar que misturava medo e determinação. Esses são os que ele roubou. Ele afirmou. Maria começou a perceber que a luta pela liberdade não era apenas deles. Era uma batalha por todas as almas que um dia estiveram naquele lugar, e elas estavam prestes a ser libertadas. Mas, sem aviso, uma porta lateral se abriu, revelando um grupo de figuras. Não era só o homem nesta luta, e o que Maria e Rafael tinham que enfrentar estava prestes a se revelar, mais aterrorizante do que qualquer coisa que haviam imaginado. O que fariam agora que estavam cercados? O segredo final ainda estava se desenrolando, e elas não tinham ideia do que ainda viria. Maria puxou Rafael para mais perto, sentindo a intensidade do medo pulsar ao redor deles, como se as paredes do porão estivessem prestes a desabar sob o peso da escuridão. As figuras à sua frente avançavam lentamente, seus rostos ocultos nas sombras, mas suas intenções eram claras. Um arrepio percorreu a espinha de Maria enquanto ela gritava: "Quem são vocês?" A primeira figura parou à luz fraca que piscava, e Maria pôde distinguir um rosto marcado pela dor e pela perda. Era uma jovem com olhos tristes e cheios de desespero. "Estamos aqui por causa dele", ela disse, apontando para o homem cuja expressão agora era uma mistura de raiva e satisfação. "Nós éramos como Rafael." "Como assim?" Maria fendeu as sobrancelhas, a confusão misturada ao crescente medo. "O que ele fez com vocês?" A jovem hesitou. "Ele joga com as nossas vidas. Nos usa como peões em um jogo que não conseguimos entender." O olhar dela logo se fixou em Rafael, que olhava para a cena atônito. "Mas mais do que isso, ele alimenta a própria existência roubando nossa essência." O homem soltou uma risada fria. "Essência? Ah, vocês estão tão longe da verdade." Ele se aproximou, com a voz soando como uma serpente sussurrante. "O que eu faço é dar propósito. Sejam gratos pelo que eu os ofereço. Sem mim, seriam apenas mais sombras no mundo." O desprezo em sua fala aumentava a tensão no ar. Rafael estreitou os olhos, agora mais corajoso. "Não somos sombras. Nós somos pessoas." Suas pequenas mãos tremiam, mas a determinação em sua voz ecoou pelas paredes frias do porão. O homem pareceu pivoteando, mas houve uma breve hesitação, e isso foi tudo que Maria precisou. "Vamos!" ela gritou, agarrando a mão de Rafael novamente, e impulsionando-se para o lado oposto. As sombras estavam se agitando, a energia no ar crescendo, quase como se o próprio lugar estivesse tentando impedir a fuga deles. Mas a verdade recém-descoberta queimava como uma chama acesa em seus corações. Mas as figuras ao redor não eram tão amigáveis. Uma das sombras avançou e se transformou em uma mulher de cabelos desgrenhados. Seus olhos sem vida pareciam apenas refletir a tristeza e o desespero. "Se você sair, eles podem descobrir, será pior." Ela gritou. "Não, nós não podemos ficar aqui." Maria respondeu com o coração acelerado. "Rafael, precisamos encontrar a saída." Era uma corrida contra o tempo, e cada segundo parecia carregar o peso de um universo. Quando Maria olhou para trás, viu o olhar satisfeito do homem, uma vitória nua e crua. "Nada do que você faz vai mudar o que eu sou. Eu sempre estarei um passo à frente de você", ele declarou, seus olhos brilhando com uma malícia que a enfraqueceu. Mas algo em Maria começou a se aquecer. "Você não sabe do que somos capazes." Com um novo ímpeto, ela se virou e começou a correr, puxando Rafael por um corredor estreito à esquerda, enfrentando a incerteza. O som de passos pesados ecoava atrás dela, como se as sombras quisessem puxá-los de volta. Ao dobrar uma esquina, o espaço se abriu em uma sala grande, repleta de objetos cobertos por lençóis empoeirados. Maria mal teve tempo de passar a visão pelos móveis esquecidos, apenas seguiu em frente, determinada a encontrar uma saída. Porém, a sala não estava vazia. Entre os móveis, vários rostos conhecidos se revelaram, todos com os olhares fixos em Maria e Rafael. "Por favor, ajudem-nos." Um homem implorou, sua voz carregada de dor. Maria percebeu, rapidamente, que aqueles eram os desaparecidos. Eram aqueles que foram absorvidos pelo homem, pessoas que uma vez foram fortes, mas agora estavam no abismo da desesperança. "O que podemos fazer?" Maria perguntou, sem saber como poderia salvar a si mesma e ainda assim oferecer ajuda àqueles em necessidade. "Despertem-nos, quebrem o feitiço!" gritou uma mulher, antes de as sombras se agigantarem novamente, mas desta vez, em uma forma que se tornava mais sólida. Era quase como um momento de lucidez e no ar, havia uma conexão dolorosa, uma súplica por resgate. Maria sentiu o peito apertar, enquanto uma ideia surge em
Sua mente. O que precisamos fazer para libertá-los? De repente, as luzes começaram a piscar intensamente, e algo no ambiente havia mudado. A pressão do terror parecia ceder, mas uma nova força caminhava mais perto. É a chave. Você possui a chave, Maria. Rafael gritou, percebendo algo que Maria ainda não via. Era o que ela tinha feito por ele, sua coragem, sua determinação. A essência estava ali, e a hora do confronto final se aproximava, com perguntas cruciais pairando no ar. O que é essa chave? O que eu preciso fazer agora? As respostas estavam prestes a surgir, mas a escuridão tinha outros planos. Maria sentiu o calor da responsabilidade envolvê-la como uma fogueira. A visão dos desaparecidos, suas expressões de desespero e esperança, insistia em se gravar em sua mente. As luzes ao redor pulsavam, como se dançassem entre a vida e a morte, e o eco do passado reverberava através do porão. Você é a chave, repetia Rafael, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e empolgação. Maria hesitou, o coração martelando contra as costelas, lutando contra o peso da dúvida. Como ela poderia ser a chave? O que cada um deles tinha que fazê-los acreditar que um feitiço poderia ser quebrado? As sombras, sentindo a incerteza dela, começaram a se agitar com um fervor renovado. O homem com a voz serpenteante estava perto, e ela podia quase ouvir seu riso ecoando nas paredes. Isso mesmo, Maria. Continue a duvidar. É isso que te prende aqui. Sua fraqueza alimenta essa escuridão. Não posso me permitir isso. Maria gritou, sua voz cortando o ambiente. Se há uma forma de libertá-los, então eu preciso descobrir como. A primeira figura que falará, a jovem com olhos tristes, deu um passo à frente, sua aura quase iluminando a penumbra ao redor. Você não está sozinha. Nós acreditamos que você pode. Somente quando a essência do amor e da coragem se unirem, poderemos nos libertar. Apenas nos desnude a verdade de suas memórias. Maria respirou fundo. Memórias. O que mais poderia ser? O que ela guardava dentro de si que poderia ajudar? Um fragmento de lembrança a atravessou, trazendo com ele a imagem de sua mãe. A força dela. Sua resiliência. Maria lembrou-se dos momentos em que a abraçou, quando tudo parecia desmoronar ao seu redor. Então está tudo aqui. Maria segurou a mão de Rafael firme. Devemos refletir a força de quem amamos. É a nossa história, os laços que fazem essa essência brilhar. Uma onda de confiança começou a fluir dela, mas logo foi interrompida pela presença ameaçadora que se aproximava. O homem irrompeu por entre as sombras, seu olhar um veneno que pretendia destruir aquela frágil esperança. Inocente. Vocês realmente acreditam que laços podem vencer a escuridão que eu domino? Isso é patético. Vocês são nada, além de marionetes em um show de horror. As sombras ao redor de Maria ficaram mais densas e frias. Ter medo era um instinto, mas agora uma chama interna lutava contra a opressão. Se somos marionetes, então que eu consiga usar essas cordas de maneira diferente. Ela exclamou. Vamos nos unir. A voz que brotou dela soou como um feixe de luz cortando a escuridão. Ali, naquele instante, cada um dos que estavam perdidos começou a se mover lentamente. As luzes que piscavam intensamente agora criavam um padrão vibrante, à medida que as histórias começavam a entrelaçar-se. Uma e outra voz carregada de emoção se unia à de Maria e Rafael, formando um coro de esperança. A interação das memórias começou a criar uma onda de força, atraindo as sombras com um poder quase palpável. Elas se contorciam, tentando resistir, mas já era tarde demais. Quando a primeira memória se desnudou, uma torrente de luz emana da sala, refletindo a pureza da confiança e do amor. Maria se sentiu mais forte. Ela mergulhou nas memórias da sua infância, revivendo dias repletos de alegria e ternura, e o que era de forma individual passou a ser compartilhado. A energia os envolvia, e a sala parecia ganhar vida. Mas o homem se ergueu, furioso. Cale-se. Isso não vai durar. Você não sabe o que está prestes a enfrentar. O tom dele era uma ameaça palpável, e as sombras começaram a se aproximar com vitórias em seus olhos. A chave compartilha vida e esperança. Gritou uma das vítimas, agora uma sombra própria de força. Enfrentem-no juntos. Vocês pertencem um ao outro. As paredes pareciam vibrar com a força do espírito coletivo. Mas nesse exato momento, Maria percebeu que mesmo enquanto aquela energia pulsava, a presença do homem se tornava ainda mais forte. Preparem-se, o verdadeiro teste está chegando. Ela sentiu que a luta estava longe de terminar. A visão de Rafael ao seu lado era um alicerce, mas a escuridão não ia desistir facilmente. O clímax se aproximava e com isso o maior desafio de suas vidas, um novo mistério pairava sobre aquele porão. O que realmente significava ser a chave? O que ainda reservava o homem?
A cada segundo, a tensão aumentava. Os murmúrios das sombras se transformaram em um grito coletivo que reverberava nas paredes do porão. Maria sentiu o eco das vozes amplificarem seu medo, como se cada palavra presa dentro de si agora se tornasse um dragão de angústia. O homem, com seu olhar penetrante, parecia beber dessa energia negativa, sorrindo como se a desesperança fosse seu bem mais precioso. Vocês acham que podem enfrentar a escuridão com a luz de suas memórias? O sarcasmo em sua voz era palpável. A escuridão sempre encontrará uma forma de devorar a luz. Maria sentiu o coração disparar, mas não teve tempo para hesitar. Com a mão ainda segurando a de Rafael, ela tomou fôlego profundo. Se ele se alimenta de medo, então vamos mostrar que somos maiores do que ele. A determinação queimava em sua voz. Vamos lembrar não só os bons momentos, mas também o que nos trouxe até aqui. Nossos medos, nossas dores, isso também é parte de nós. As memórias de dor, perda e luta começaram a emergir como um mar revolto. Cada um dos desaparecidos, em um ato de bravura, começou a compartilhar suas próprias histórias, suas próprias lutas. Os muros do porão ecoaram com relatos de perda, traição e até mesmo de amor que se perderá em meio a tudo isso. A atmosfera tensa se encheu de emoções cruas, um redemoinho de vivências que se cruzavam, entrelaçando-se numa teia de resistência. Rafael olhou para Maria, seu olhar transparecendo dúvidas, mas também uma centelha de esperança. Vamos juntos, Maria. Se você é a chave, eu estou com você. As palavras dele soaram como um mantra, incentivando os outros ao redor. Sim, gritaram as vozes, agora em uníssono, formando um verdadeiro coro de força. Sua energia começou a se unir, criando um brilho ofuscante que ameaçava as sombras. O homem enrugou a testa, os lábios torcidos em desdém. Vocês não entendem. A dor de vocês é minha para controlar. Ele fez um gesto amplo, e as sombras atrás dele começaram a girar, formando figuras grotescas que dançavam como espectros. Mas Maria se lembrou do que a jovem com olhos tristes havia dito, a essência do amor e da coragem. E foi nesse momento que ela decidiu, não lutaria sozinha. Ela pediu que cada um compartilhasse uma lembrança triste, algo que havia trazido dor. As histórias trouxeram lágrimas, mas também união. Aquela vulnerabilidade se transformou em força. O brilho aumentou. As sombras se contorciam, incapazes de suportar a luz que crescia. Maria percebeu que a chave não era apenas suas memórias de amor, mas também a aceitação da dor e da luta. Era a vulnerabilidade dos que permaneceram unidos que oferecia a verdadeira liberdade. O que é mais forte? A luz ou a escuridão? Bradou Maria, sentindo a energia pulsar através dela. Essa batalha não é apenas pela nossa liberdade, mas por todos os que sofreram. O homem, em sua fúria, lançou um ataque desesperado, suas garras se estendendo em direção a eles. As sombras que antes eram armas agora se tornaram uma tempestade exemplar de raiva. Mas Maria se manteve firme. Nós somos a chave. Não importa o quanto você tente nos derrubar. Nesse momento, uma onda de luz emanou, lançando as sombras para trás, empurrando-as com força, como o mar se afastando de uma tempestade. A sala brilhou como se fosse dia, e dentro de toda aquela luminosidade, Maria viu vislumbres de todos os desaparecidos, seus rostos agora serenos e cheios de esperança. Mas o homem não havia se rendido. Ele rugiu, um som que parecia atravessar o espaço e o tempo, carregado de promessas de vingança. Vocês podem ter feito isso agora, mas lembrem-se, a escuridão sempre está à espreita, pronta para consumir. Maria viu um brilho sombrio nos olhos dele, um aviso. No fundo, algo indicava que a luta ainda não havia chegado ao fim. Ela sabia que aquele não era o clímax que tanto esperava, era apenas um primeiro passo. E assim, enquanto a luz começava a enfraquecer lentamente ao redor deles, uma dúvida perpassou sua mente. Será que era possível escapar da escuridão para sempre? Com um nó na garganta e dúvidas no peito, Maria encarou o futuro incerto. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Quem era aquele homem? E quais eram realmente os limites de sua escuridão? Maria sentiu a energia ao seu redor começar a murchar, como uma flor quando o sol se esconde atrás das nuvens. O brilho que antes iluminava o porão agora parecia ter vida própria, pulsando timidamente, como se respondesse ao desespero que crescia em seu coração. As memórias de dor e amor que lhes trouxeram até ali se tornaram um eco distante, e Rafael a puxou com firmeza. Precisamos agir, Maria. Se ficarmos aqui, seremos consumidos. Ele falou com a voz entrecortada pela urgência. O homem sombrio parecia se fortalecer com cada segundo que passava, suas garras ainda lançadas em direção ao grupo, como se esperasse o momento perfeito para desferir um golpe final. Seus olhos, antes cheios de bravura, agora refletiam o terror.
Como vamos enfrentar essa coisa? Ele é mais forte do que imaginamos. Disse uma mulher ao lado, seus lábios tremendo a cada palavra de desespero. O homem malicioso sorria, expandindo a própria sombra. Ah, sim. Deixe que o medo entre. Ele é como uma pequena chama que me alimenta. Seus corações estão tão fodidos que vocês não veem que estão perdidos. Mas Maria, mesmo em desespero, decidiu que não deixaria a escuridão dominar. Recordou a luz que havia sentido antes, a união criada entre todos. Era como um cordão invisível que os ligava, capaz de enfrentar qualquer tempestade. Estamos juntos. Maria gritou, sua voz ressoando com força. As lembranças e dores nos conectam, e a força que encontramos nelas é o que nos sustentará. Vamos focar no amor de novo, na esperança, na luta. As memórias começaram a invadir novamente a mente de todos. Ela viu a mulher que havia perdido a filha, o homem que ficou sem o pai. O olhar dele se inflamava com a determinação de seguir adiante, e enquanto o homem sombrio começava a se contorcer, as sombras ao seu redor hesitaram, piscando nervosamente. Nossos pesadelos não ditarão nosso destino, gritou Rafael, sua voz agora ecoando como uma tempestade. A presença deles começou a tomar forma, uma aura brilhante e ardente, repleta de dor, mas também de amor. O porão, antes opressivo, começou a vibrar com essa nova energia. Era como se o próprio espaço estivesse reagindo à coragem deles, reformulando a própria realidade ao seu redor. Enquanto essa energia crescia, Maria só podia pensar no aviso do homem. A escuridão sempre está à espreita. Todos estavam tão próximos da vitória, mas ainda havia uma sombra de incerteza na mente dela. O que iremos enfrentar a seguir se conseguirmos nos livrar dele? Maria murmurou para si mesma, os olhos estreitados na figura imponente do homem. Antes que pudesse acabar a frase, ele rugiu novamente, lançando uma onda de sombras que cercaram o grupo, transformando tudo em um redemoinho de desespero e caos. Os rostos dos desaparecidos surgiram de novo, agora distorcidos, como se fossem espectros perdidos entre as sombras. Muito embora houvesse a força deles juntos, havia perguntas não respondidas. Maria se lembrou do brilho nos olhos do homem sombrio. Havia algo mais, algo profundo, que ela não havia compreendido. Essa batalha pode levar a mais do que simples liberdade, pensou ela, a inquietação crescendo. Se nossos medos se alimentam dele, o que ele quer realmente? O que ele vai fazer a todos nós se vencermos? E nesse momento as sombras criaram figuras já conhecidas, formas de pessoas que Maria nunca pensou ver novamente. Seres que acreditava ter perdido para sempre começaram a se juntar a eles na luta. Era um momento de expectativa, o que significava que a luz aumentava. Mas o homem sombrio se esticou com um brilho ameaçador nos olhos. Vocês não sabem qual será o custo da vitória. Você realmente quer descobrir a verdade? A tensão no ar era palpável. O tempo parecia ter parado enquanto a pergunta ressoava. O que significava essa verdade? O que a escuridão pensava em revelar? As respostas poderiam ser mais devastadoras do que seus piores medos. Maria sentiu o coração acelerar. O futuro se desenrolava diante dela com uma nova possibilidade. O que mais estava escondido sob essa camada densa de sombras? A luta estava longe de terminar. O grito da escuridão ainda ecoava quando Maria sentiu a energia vibrar dentro dela, quase como uma resposta instintiva ao desafio. Precisamos nos unir, agora mesmo. Ela ordenou, a voz firme, desafiando o caos ao redor. As figuras que emergiam das sombras eram seus entes queridos, mas algo estava errado. Seus rostos estavam mudados, distorcidos pela dor que haviam sofrido. Não são eles, gritou um homem recuando. São sombras, fabricadas para nos manipular. Enquanto os murmúrios cresciam, uma mulher desesperada recuou até o canto do porão, com os olhos cheios de pânico. E se eles não são apenas projeções? E se somos nós que estamos perdendo a nossa essência? Ela tremia ao olhar para o filho, que agora também perdia a forma, desmoronando sob a influência do homem sombrio. O ser sombrio riu, uma risada sibilante que ressoava na atmosfera carregada. Vocês não entendem. A dor que deixaram para trás é o seu verdadeiro poder. Assim como eu me alimentei dela, posso oferecer alívio. Basta baixarem a guarda. Maria sentiu um nó na garganta. Eles estão tentando nos separar. Não podemos dar ouvidos. Ela se virou para o grupo, a coragem pulsando em cada palavra. Vamos lembrar quem somos de verdade. O que nos conectou antes. Amor, memórias verdadeiras, isso é o que precisamos. A aura luminosa em torno deles começou a brilhar com mais intensidade, e os rostos das pessoas perdidas começaram a clarear, refletindo amor e compreensão, ao invés de dor. A mulher que havia perdido sua filha clamou, isso mesmo. Lembrem-se de como eram felizes.
Lembrem-se do que lutamos para preservar. O homem sombrio rangia os dentes, uma expressão de raiva pura em seu rosto. A verdade se revela, e vocês estão se perdendo. Não estão prontos para saber o que acontecerá se vencerem. A escuridão é como um veneno, pode ser que vocês mesmos estejam cavando sua própria sepultura. O que você sabe sobre nós? Rafael interveio com voz desafiadora. Se você soubesse, entenderia que é mais forte a luz que temos dentro de nós. Maria estava hipnotizada, observando o intenso combate de vontades entre eles e a sombra. Era como um voo turbulento, onde o desespero e a esperança lutavam em um delicado equilíbrio. Mas a força do grupo nas mãos unidas parecia crescer, como uma barra de aço forjada em meio ao calor do desespero. E então, as primeiras verdades começaram a se revelar enquanto os espectros dançantes se tornavam mais claros. O homem sombrio, antes um gigante opressivo, agora parecia diminuir de tamanho, como se a luz deles fosse um antídoto contra o seu veneno. Eu conheço seus segredos, eu trago à tona suas piores memórias, ele rugiu, os olhos lançando faíscas escuras. Vocês não conseguirão enfrentar isso. Só há dor nos corredores da sua alma, mas também amor. Maria gritou, as palavras se projetando como um feixe de luz. Viagens em sua mente percorreram momentos de alegria, o abraço acolhedor da mãe, risos em família, os sorrisos de pessoas que ainda estavam com elas. A energia se intensificou, força brotando do cerne deles, e Maria sentiu seu peito se expandir numa esperança quase palpável. Vamos lá, todos juntos! Gritou Rafael, e pela primeira vez a unidade e a força do grupo pulsaram em um só ritmo, em sintonia. As sombras hesitaram, e com a luz crescente, Maria sentiu um pressentimento profundo. Ela sabia que em algum lugar no espectro da dor e da luz, uma verdade deveria ser confrontada. Mas, antes que pudesse concluir o pensamento, uma nova onda de sombras veio como um furacão. Era mais forte e ameaçadora, como se todas as memórias tivessem se unificado para um ataque final. E se eu lhe dissesse que um deles já conhece seu destino? O homem sombrio sussurrou, um sorriso desdenhoso estampado em seu rosto. Quem entre vocês aceitará carregar a verdade e salvar os demais? O coração de Maria parou por um segundo. Quem afinal seria o escolhido? E qual seria o preço da salvação? A escuridão parecia esperar, em suspense absoluto, por uma resposta. Ela precisava encontrar a coragem agora, mais do que nunca. O ar estava denso, pesado, como se a própria escuridão estivesse tentando sufocar cada gota de esperança. Maria olhou ao redor, sentindo a ansiedade escalar. Os rostos familiares agora mostravam-se entrelaçados em um emaranhado de medos e raivas não ditas. O homem sombrio, com seu sorriso cínico, parecia divertir-se com suas inseguranças, alimentando-se da angústia que emanava do grupo. Busquem entre si, ele continuou, sua voz como um eco sinistro, o fraco sempre é identificado. Quem tem o fardo mais pesado? Essa é a pessoa que deverá enfrentar a verdade. O murmúrio na multidão aumentou, uma orquestra de inquietação. Maria sentiu um aperto no peito. E se alguém tivesse que sacrificar-se? O que isso significaria para todos? Ela apertou a mão de Rafael, buscando sua força, sua firmeza no meio daquela tempestade. Não podemos não dar ouvidos a isso, ela exclamou, decidida. É isso que ele quer, que fiquemos paralisados pela dúvida. Não podemos permitir que nossa união seja quebrada. Mas a desconfiança começava a se espalhar. Olhares hesitantes cruzavam-se, e Maria viu a mão de uma mulher se levantar, tremendo. E se eu for essa pessoa? Ela falou, os olhos brilhando com lágrimas. Eu não tenho forças. Minha dor é grande demais para lidar com isso sozinha. Você não está sozinha. Rafael gritou. Estaremos todos juntos, seja qual for o caminho que precisarmos tomar. Mas sua voz soava fraca como uma vela prestes a apagar-se. O homem sombrio, percebendo a fragilidade do momento, intensificou sua abordagem. Um sacrifício é sempre necessário, a verdade é um fardo que precisa ser carregado. Alguém está destinado a carregar a sua culpa. E então, como um relâmpago cortando a escuridão, um grito ecoou do canto do porão. Eu me ofereço. A mulher que começara a se desintegrar ante a presença do ser sombrio ergueu-se, determinada. Meu filho está aqui. Meu amor por ele é mais forte que qualquer dor que eu tenha vivido. Se isso pode salvá-lo, eu aceito. Maria sentiu um frio na espinha ao ouvir essas palavras. Aquela mulher estava disposta a sacrificar-se por todos. Mas o que isso significava? Corações partidos, memórias amargas. O homem sombrio riu, uma gargalhada gélida que ressoou em cada canto, fazendo a escuridão se agitar. Coragem ou loucura? Agora temos uma verdadeira concorrente. A sombra olhou para Maria como se soubesse de um segredo mais profundo.
Mas você não está disposta a deixar sua crueldade para trás, não é, minha cara? Todo mundo sabe que você também tem um passado que a assombra. As palavras dele a atingiram como uma flecha. Ela piscou atordoada, enquanto imagens de sua vida passavam diante de seus olhos, como um filme em câmera lenta. A dor pela perda, as decisões que a tornaram quem era, tudo isso voltava a ferir, como um eco indignado. Você, Maria, sussurrou, lutando para manter o foco. Você não sabe nada sobre mim. Ah, mas eu sei. Eu sei mais do que você imagina. O homem sombrio inclinou-se, próximo o suficiente para que ela pudesse sentir seu hálito gelado. E você não será a única a sofrer por seu passado. Mas quem pode ganhar no meio dessa escuridão? Você tem coragem para enfrentar quem realmente é? A atmosfera se tornava insuportável. Maria lutava para organizar os pensamentos. O que ele estava insinuando? O olhar apreensivo da mulher decidida a se sacrificar parecia perguntar o mesmo, mas a expectativa era palpável, quase ensurdecedora. A multidão começou a murmurar, a tensão crescente enquanto todos aguardavam a resposta de Maria. O homem sombrio se afastou um pouco, as sombras dançando ao seu redor, esperando. E se eu falasse que tudo se resume a um jogo? Um jogo que a escuridão não pode ganhar? Ele zombou, seus olhos brilhando com um brilho maligno. Mas nesse jogo será necessário um custo alto. O que você está disposta a fazer, Maria? Ela respirou fundo, sentindo seu coração disparar. Agora era a hora. A escolha estava em suas mãos. A luz ainda estava lá, mas seria forte o suficiente para dissipar toda aquela treva. Quem realmente estaria disposto a pagar o preço? Maria olhou para o grupo, tomada pela incerteza. O que aconteceria se eles fracos dessem as costas? O homem sombrio estava cobrindo a verdade com um véu de incerteza, e Maria, mais do que nunca, sabia que uma decisão deveria ser tomada. E a pergunta pairava no ar: quem será o escolhido para carregar a verdade? Maria sentiu que seu corpo se encontrava em um abismo de dúvidas e medos, mas também de uma determinação crescente. O olhar de cada pessoa ali era um espelho, refletindo suas próprias angústias, e ela sabia que a escolha não seria dela sozinha. Nós somos mais fortes juntos, gritou a voz vibrando com ousadia. Não podemos permitir que ele nos separe. Os murmúrios começaram a cessar e um silêncio tenso tomou conta do porão. Todos os rostos agora refletiam a necessidade de união. Então, com um movimento quase mágico, as memórias começaram a se entrelaçar novamente, formando um laço invisível entre eles. Se alguém deve se sacrificar, que não seja baseado em medo, mas por amor, disse a mulher que havia se oferecido. Se essa for a maneira de salvar meu filho e todos vocês, então eu aceito. Maria percebeu que aquela mulher não estava apenas se sacrificando. Ela estava lhe dando uma lição poderosa sobre amor quase incondicional. E isso acendeu uma luz nova em seu coração. A escolha não precisava ser feita de maneiras que reforçassem o próprio medo. Todos ali estavam dispostos a lutar, e não apenas por suas próprias vidas, mas pela liberdade de todos. Não! Maria gritou, a voz cheia de fervor. Não vamos apenas aceitar o que ele deseja. Ele quer usar isso contra nós. A verdade não pode ser vista como um fardo, mas como um caminho de cura. O homem sombrio, nervoso, notou a união crescente e fez uma tentativa de se impor. Vocês acham que são fortes? O que é uma vida em conjunto comparada a uma única centelha de dor que compartilham? Esta mulher está pronta para sacrificar-se, e vocês são fracos demais para seguir seus passos. Mas as palavras dele não encontraram mais eco. Maria encarou suas angústias e percebeu que todos tinham suas feridas, mas também suas luzes. A dor é parte do que somos, mas também é parte do que nos une. Se alguém tem que carregar a verdade, que seja todos nós juntos. Uma onda de coragem e amor atravessou o grupo. Era como se um raio saísse de seus corações, ligando-os de uma maneira que o homem sombrio não conseguia entender. Os fantasmas, as memórias distorcidas, estavam começando a clarear. A verdade estava se desenrolando como um lindo filme. Então me digam, o homem gritou, a raiva cristalizando em seu rosto distorcido. Vocês pretendem ser soldados da luz? Como isso pode ser se são apenas ecos da dor? Como podem se libertar sem renunciar ao seu passado? Porque nós somos mais do que isso. Rafael exclamou, a determinação em sua voz fazendo ecoar uma verdade ressoante. Maria se virou para ele, percebendo que a união não era só uma disposição emocional, mas uma manifestação concreta de suas histórias entrelaçadas. Nesse momento, Maria se lembrou daquilo que a jovem havia lhe dito, a essência do amor e da coragem unidas. E foi isso que ela decidiu canalizar. Agora todos vocês, lembrem-se de seus momentos felizes, dos instantes de amor, de conexão e da família. Soltem isso em uníssono. E assim fizeram.
Cada um quebrou o silêncio, compartilhando memórias felizes, formando um coro de vozes ressoantes que ecoavam em todo o porão. As luzes começaram a brilhar novamente, e a atmosfera se transformou, pulsando com uma nova energia. As sombras do homem sombrio começaram a recuar, quase como se as palavras de amor e as memórias quisessem expulsá-lo, como luz que se apoderava de cada canto sombrio da sala. Para cada sombra que você lançava, criaremos uma luz maior, Maria declarou, sentindo a força coletiva crescer. Caminharemos para a liberdade juntos. Essa é a nossa escolha. Uma onda de luz explodiu de dentro deles, um brilho tão intenso que quase queimou a opressão que um dia havia governado o lugar. E em um momento decisivo, o homem sombrio gritou, sua imagem se distorcendo até se fragmentar em pedaços de escuridão que ameaçavam desaparecer nas profundezas. Vocês não têm ideia, ele gritou enquanto a luz se expandiu, enchendo o ambiente, fazendo a verdadeira essência do medo e da dor dispersar. A escuridão sempre encontrará um caminho, mas então, com uma última explosão de luz, eles conseguiram. Os ecos do passado e da dor tomaram novas formas, e em um instante glorioso, o porão se iluminou completamente, transformando-se em um espaço arejado, livre do fardo que uma vez carregaram. Nos olhos de todos havia lágrimas, mas não de tristeza. Eram de libertação. O homem sombrio tinha desaparecido, mas isso não significava que a luta tinha terminado. O que fica agora é saber que, mesmo diante da escuridão, união é a resposta. E juntos, eles tinham o poder de mudar seus destinos. Estamos juntos, Maria, disse Rafael com um sorriso tímido. Maria sorriu de volta, sabendo que a luz estava dentro deles, sempre. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que esse vídeo seja visto por mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre este final épico, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos nesta jornada!